E aí, beleza? Goico mais uma vez aqui para vocês, falar de um assunto muito bacana, muito animado, muito gostoso, né? Primeira Guerra Mundial. É um assunto que a galera pira quando a gente ouve falar, quando a gente fala, quando a gente lê, principalmente na sala de aula, sala que está vazia, né? Mas é um ponto muito bacana, muito importante para vocês se atentarem. Guerra é uma guerra, nunca é boa, nunca é bacana você falar de guerra, né? Mas a galera gosta, é importante sempre preservar a memória, né? Daquelas mais de 10 milhões de pessoas que morreram em virtude da Primeira Guerra Mundial em um período de 4 anos. Quase 10, ou melhor, mais de 10 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra. Eu sou o professor Goico, aqui no Instagram você lembra que é @profgoicomagic, então tira uma fotinho, posta aí nos seus stories no Instagram. Se você está vendo pelo YouTube, se inscreve aí no canal também. Estamos aqui no meio dessa pandemia, né? Todo esse momento diferente, mas vamos lá aproveitar para estudar, né? Então olha lá a galera mudando o chapeuzinho, olha a imagem aqui dessas batalhas, né? Dessas tropas aí no campo. E o século XX, de fato, ficou conhecido como a Era das Guerras Mundiais, das Grandes Guerras, né? Porque a Primeira Guerra teve esse nome, a Grande Guerra, porque até então foi algo novo, algo que se esperava fosse uma guerra curta, que não fosse durar nem um ano, acabou durando 4, né? E 4 anos aí onde tivemos um banho de sangue, literalmente. Vamos falar aqui dessas duas guerras, então. Então, a Primeira Grande Guerra foi de 1914 até 1918, enquanto que a Segunda Guerra vai de 39 até 1945, onde muitos historiadores colocam que, na verdade, a Segunda Guerra foi continuação da Primeira. E a Primeira Guerra, ela teria ocorrido por vários fatores. Vamos falar quais? Então, entrando em Primeira Grande Guerra, é importante que você se atente nesses detalhes. Vamos lá. O contexto em si. Então, qual era o período? Então, nós vimos, se você não assistiu, você pode assistir aí no canal as aulas anteriores, lá de imperialismo, unificação da Itália e Alemanha, por exemplo, que existiam disputas por mercados, né? Pelos 3 M's, mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra. Né? E essas disputas, claro, para encontrar esses 3 M's eu tinha que ter terras. Então é aí que veio a colonização da África, a colonização da Ásia, mas principalmente a partilha da África, onde várias potências disputaram essa região, né? Então disputaram ali muitas vezes até em conflitos armados na região. E tem também o ponto do nacionalismo, questões ali na Europa de territórios que eram disputados por grupos nacionalistas. Então existia a ideia de que eu quero a sua terra porque o meu povo surgiu ali e eu vou lutar contra você para buscar essas terras, tá? Veja aqui essas imagens, ó. Por exemplo, do imperialismo lá na Ásia, tá? Aqui essas disputas lá com os africanos. Então muitas vezes esses países europeus entravam em conflitos para conseguir aí as terras. Só que nós estamos falando de um momento, né, um momento um pouco diferenciado. Qual é este momento? É o momento de paz armada na Europa. É aquele momento da Belle Époque. Então existe uma paz armada. Em que sentido? Os caras estão numa corrida armamentista, produzindo armamentos, mas por outro lado, também estão nos discursos de paz. A Belle Époque, muito marcante, né, na França, traz essa ideia de modernização, de luxo, de glamour, né, da cidade-luz, da cultura. Então, o que vai acontecer? Essa guerra, muitas vezes, ela possuía-se uma visão romântica. Veja aqui, por exemplo, ó, olha essa imagem da Belle Époque. Então, vejam as mulheres muito bem vestidas nesse padrão europeu. A Belle Époque chega aqui no Brasil também, nessa transição do Segundo Reinado para a República, né? Então vejam como as mulheres se vestiam muito bem, as mulheres brancas, né? Então era para me destacar na sociedade. É um momento de modernização, de medidas de higienização, de fato, né? Então vamos iluminar melhor os ambientes, vamos arejar melhor, ter ruas mais amplas, né? Tudo isso era visto aqui como importante para essa Belle Époque. E também a ideia da paz armada, né? Então muitos países estavam próximos ali para ter uma segurança, né? E já vou falar para vocês justamente das alianças que foram formadas, né? De uma guerra de alianças, tá? Olha aqui já então as tropas preparadas aí para lutarem, marchando em direção à guerra.
Por que eu disse uma visão romântica da guerra? Porque a galera imaginava que essa guerra fosse ser extremamente curta, né, com poucas baixas, porque assim, não, vai ser uma guerra rapidinha, até porque as guerras, né, anteriores aí do século XIX eram conflitos pequenos, né, onde principalmente você tinha um baixo número de mortos comparando com a Primeira Guerra, né, onde aí, muitas vezes em 10 anos morriam milhares de pessoas. Aqui em 4 morreram 10 milhões oficialmente, né? Então, além, nós podemos considerar aí casos de pessoas que morreram posteriormente por problemas da guerra, né, e etc. Então, assim, isso é bacana você pensar que as mulheres, as namoradas, iam lá nas estações de trem jogar flores para os namorados, para os maridos, tipo, vai, sobração, vai, show, né? Show, coisa ruim, né? Então, qual que é o lance aqui? A galera ia fazer isso porque, não, já ele volta, já é nós. E não é bem isso que vai acontecer. Então os caras iam lá fazer festa e etc. E não é bem isso. Assistam a um filme chamado Nada de Novo no Front. É um filme de 1930, que justamente é feito de um livro de um soldado que lutou na guerra. Né? E vocês vão entender as críticas que aparecem no filme. Vocês vão visualizar essa questão do nacionalismo, do discurso nas escolas para os jovens irem à guerra, né? Escolas essas que eram escolas para rapazes e outras para mulheres. Tá? Então o discurso nas salas de aulas dos rapazes era justamente isso: vai para a guerra, lute pelo seu país, seja um herói. As mulheres gostam de homens que se dão para o seu país. Entende? Então os seus interesses individuais não são mais importantes que os interesses da nação. Então é glorioso morrer pela pátria. Justamente aquela ideia do latim que vem lá desde os tempos romanos, né? Que é importante você morrer pelo seu povo. Tudo bem? E isso tudo acaba motivando que a galera de fato fosse para a guerra, os jovens fossem para a guerra. Já vou te mostrar as propagandas. Mas olha aqui justamente as disputas. Vamos lá. Então, disputa da Alsácia-Lorena. Quando eu te falei sobre justamente a unificação da Itália e da Alemanha, eu falei do conflito da França contra a Prússia. Prússia, um estado que deu origem à Alemanha. E justamente nessa disputa, a região da Alsácia-Lorena acabou sendo passada para a Prússia, uma vez que a Prússia venceu a guerra franco-prussiana, né? E qual que é o ponto? Nós teremos aqui um revanchismo francês. Então vamos olhar aqui as alianças. Olha que bacana. Onde que está a França? Tríplice Entente, de braços dados aqui com a Inglaterra. Onde está a Alemanha? A Alemanha está na Tríplice Aliança. Tá? Então vejam, Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro, que também vai lutar contra os franceses, e a Itália. Formou-se em 1882, pouco tempo depois da unificação, tanto da Alemanha quanto da Itália. Por que a Itália está em verdinho? Porque próximo do final da guerra, a Itália vai mudar de lado. Vai reconhecer que está para ser derrotada e muda de lado. Tá? A Tríplice Entente surge como resposta, principalmente aí após vários conflitos na Europa, em parte da Ásia, e aí vem Inglaterra, França e a Rússia. Não era a União Soviética, é a Rússia. Tudo bem? E essa entrada da Rússia na Tríplice Entente e na guerra vai acelerar o processo da Revolução Socialista lá na Rússia. Então a Tríplice Entente formada em 1907, tá? Goico, mas por que o Império Austro-Húngaro e a Alemanha estão contra a Rússia? É aí que a gente entra nessa questão, ó, dos conflitos pan-eslavos contra os pan-germânicos, lá na Península Balcânica, na região dos Balcãs, onde ocorreu uma guerra ali no início da década de 1910, ali justamente na Península Balcânica, onde tivemos uma disputa, né, dos pan-eslavos contra os pan-germânicos já. Entende? Então os pan-germânicos apoiam os povos germânicos, principalmente da Alemanha, e os pan-eslavos vão apoiar mais aí os povos eslavos, então a aproximação com a Rússia. Então aqui, ó, vou te mostrar no mapa, né, além de uma outra situação que eu vou colocar para você. Olha aqui quantos impérios nós temos: Império Alemão, Império Austro-Húngaro, aqui embaixo Império Turco-Otomano, tudo bem? A Rússia, que também era um império,
muitos países que estavam subordinados a esses impérios queriam a sua independência. Então também vão lutar internamente para conseguir a sua independência. Olha a Alsácia-Lorena aqui, ó, uma região de disputa entre a França e a Alemanha. Na época da Guerra Franco-Prussiana, a Prússia ganhou essa região, muito explorada principalmente por conta dos minerais, do ferro e do comércio. Tudo bem? Então, quando a Alemanha passa a ter o domínio da Alsácia-Lorena, a França fica #revoltada. Tudo bem? E aqui nessa região balcânica, olha que ponto interessante, nós tivemos esses conflitos. Tudo bem? Principalmente da Bósnia contra a Sérvia, e aqui aparecendo o Império Austro-Húngaro. E é justamente isso que será o estopim da guerra. Vamos entender essa questão? Vamos lá. Por quê? A morte, do Franz Ferdinand, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, ele vai para uma região de conflitos, vai com poucas proteções, com pouca segurança, e uma região onde as disputas nacionalistas eram violentas, e acaba sofrendo um atentado. Esse atentado ficou conhecido como o estopim. Então, pum, na guerra. Vamos entender por quê? Vamos lá. Esse cara aqui, chamado Gavrilo Princip, de um grupo nacionalista radical e até mesmo secreto, chamado de Mão Negra, realiza esse atentado. Então, a tiros, acerta tanto o Francisco Ferdinando, quanto a sua esposa, a imperatriz, a herdeira do trono também, Sofia. Qual que é o grande lance? Esse atentado, 28 de junho de 1914, a Primeira Guerra é declarada em 28 de julho, um mês depois, então, praticamente. Entendem que loucura? Porque a Áustria, o Império Austro-Húngaro, não aceita as justificativas da Sérvia, porque a Rússia passou a apoiar a Sérvia. Então, justamente o que era para ser um conflito local, ali de sérvios, de bósnios, do membros do Império Austro-Húngaro, em virtude desta política de alianças, um conflito que era para ser local se expandiu em um conflito que tomou uma proporção muito maior, que se transformou ali em uma grande guerra. Guerra mundial é complicado, porque senão você pensa em vários países do mundo, e no início não foi bem assim, foi uma grande guerra na Europa. Entende isso? Qual é o grande problema? Muitos países passaram a ter que entrar na guerra. Muitos jovens que não tinham nada a ver com esse conflito nacionalista morreram nos campos de batalha. Atiraram sem saber por que estavam atirando. Morreram sem saber por que morreram. Olha que coisa doida, né? Então, para você pensar com uma outra visão sobre a guerra. Tudo bem? Por quê? Agora, então, após o atentado, após a declaração de guerra, nós teremos as fases dessa guerra. Então, a primeira fase é justamente, declarada a guerra, vamos lá organizar as tropas, preparar todo o nosso contingente e caminhar até os campos de batalha que nós vamos organizando aí nas fronteiras, vamos proteger as fronteiras. Então, é o momento, a primeira fase, dos movimentos. A segunda fase já é, de fato, da formação das trincheiras. Já viu uma trincheira? Tem vários filmes, agora recentemente o filme 1917 mostrou bem bacana essas trincheiras. Se você não assistiu ao filme, assista, 1917, o filme do ano passado. Tá? Muito interessante, porque ele vai mostrar como é que funcionavam as trincheiras, as organizações das trincheiras, a produção bélica também aparece aqui, Então veja essa indústria bélica, Então olha a quantidade de munição, de bombas que eram produzidas. No início, gente, é importante você lembrar o seguinte: muitos homens estavam nas fábricas. Com o andamento da guerra, muitos homens passaram a ir para o campo de batalha, para os frontes de batalha, e as mulheres, as crianças passaram a ocupar os cargos desses homens nas fábricas, e até mesmo algumas mulheres foram trabalhar de enfermeiras nos frontes. Olha que coisa maluca, Então, um trabalho pesado, visto como pesado naquela sociedade machista, ainda assim botaram as mulheres. Vou te mostrar as propagandas já incentivando as mulheres a trabalharem nessas regiões. E aqui um mapa da região da Europa, toda escavada. Então essas marcas aqui são as trincheiras.
E dentro dessas trincheiras, muitas vezes, os caras faziam alojamentos embaixo da terra. Tá? Era uma região muito perigosa, né? Até mesmo com as condições de saúde, porque tinha presença de ratos, tinha cadáveres, né? Então os corpos lá de soldados que haviam morrido, tinha ataque de bomba, né? Começaram os ataques aéreos, na Primeira Guerra tivemos esse destaque, né? Da guerra no ar, ataque com bomba química, com gás, né? Então são vários pontos bem importantes aqui das trincheiras. Essa aqui é uma cena do filme, 1917, então mostra os soldados justamente nessas trincheiras. Então escavações aqui de 3 metros, normalmente, 3, 4 metros, tá? Onde você se protegia e só aparecia ali para atirar. Se você desce de repente, eu vou olhar, eu quero ver como é que está o campo, é botar a cabecinha, tinha lá um atirador esperando e muitas vezes você era morto se você não bobeasse. Então o que os caras faziam? Colocar às vezes na ponta da arma, né, o capacete de ferro, que foi muito usado também, né, e erguiam só o capacete. Se atirarem, bom, beleza, tá o capacete só arma. Se não atirarem, aí você olha e vê o que está acontecendo. Entende? Eram estratégias. Então os caras passaram a usar também o arame. Ó. Então aqui tem arame, né, aquele arame farpado para evitar dos caras invadirem ali. Muitas pessoas morriam enroscadas nos arames. Tudo bem? Tá? Por várias razões, seja pelos ferimentos ou até mesmo por uma infecção gerada, né? Porque era um ambiente totalmente insalubre aqui, né? Você pensar nessa época. E vejam o preparo dos soldados, né? Não tem nada de colete, nada disso, tá? O colete ali é a proteção divina, se for pensar assim. Um dos caras que passou por essas trincheiras foi essa figura aqui, ó. Se você está reconhecendo, mas esse cara terá um grande destaque posteriormente na política global. Adolf Hitler. Adolf Hitler era um mensageiro alemão. Em uma dessas trincheiras ele acabou sofrendo um ataque com o gás de mostarda. Tinha machucado a perna e aí passou lá um avião, jogou um ataque com bomba, o gás mostarda, e ele teve contato com esse gás. Tentou colocar a máscara, não vedou corretamente, e então por conta disso teria raspado o bigode. E ficou aquele bigodinho clássico do Adolf Hitler. Né? Existem até documentários que falam, um cara uma vez teve o Hitler na mira e não matou e tal. Então isso são documentários aí que vão surgindo. Mas o Hitler de fato lutou na Primeira Guerra Mundial, como mensageiro, né? Não chegou lá dando tiro nem nada. Tudo bem? E aqui é um ponto importante, que é um clássico da Primeira Guerra também. Logo nesse início, então, a guerra, como eu disse, começou em julho de 14. No Natal, né? No Natal de 1914, ocorreu uma confraternização, uma trégua, a trégua de Natal, entre os soldados ingleses contra soldados alemães. Olha que loucura! Você pensar que os caras estavam se matando, tiveram ali quase 3 dias de trégua, de paz. Não, porque é uma guerra curta, já vai acabar, vamos aqui na parceria, né? Vamos começar justamente a confraternizar, vamos comer junto, beber junto, fumar junto e até jogar um futebolzinho. Já teve uma partida de futebol, né? Então veja que situação maluca no meio da guerra. A partir de 1915, aí com algumas batalhas, em 16, por exemplo, Somme e Verdun, aí a situação muda, porque os ataques passaram a ser mais constantes e mais violentos, né? Então aqui, por exemplo, você vai falar, eu não atiro em você, você não atira em mim, hein? E aí passaram a confraternizar, aqui os alemães e aqui os ingleses. É uma situação muito maluca, né? Você imaginar hoje, e foi destaque no mundo inteiro, né? Os soldados juntos, como vocês podem ver ali no Daily Mirror, justamente juntos em um momento de guerra, tá? Essa trégua de Natal. Olha que bacana, né? Continuando, nós temos uma outra situação, né? Pensando nessa segunda fase aqui, que é a Europa toda escavada, né? Então temos um contato direto entre os inimigos, de fato, vocês viram agora ali, né, nas trincheiras, muitas vezes tinham distâncias de alguns quilômetros no máximo, tá? E olha lá, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então eu sou inglês, tá? Mas eu não gosto de alemão, mas os franceses também não gostam de alemão, então vamos aproximar com os franceses. Mas por que eu estou atirando no alemão? Não sei, mandaram eu estar aqui, eu tenho que estar aqui, então eu vou atirar, né? Então existiam também muitos questionamentos nos frontes, nas trincheiras, e esses soldados vistos como pacifistas ou que se negavam a participar da guerra, eram perseguidos nas trincheiras. Muitas vezes eram deixados para morrer ou eram mortos, tá? Então você ser um pacifista não era muito bem-vindo, não.
tá? E aí tem uma terceira parte que entra justamente a saída da Rússia, né? Porque a Rússia terá, em 1917, duas revoluções. A Revolução Menchevique, tá? Que é um grupo de uma minoria, uma elite aí e tal, outra situação nós falaremos em breve. Depois vem a Revolução, depois vem a Revolução Bolchevique, que é a Revolução Socialista de fato, né? O que dá o grande destaque também em 1917, a Revolução de Outubro, né? E aí justamente é onde aparecem esses caras com maior destaque, né? Lenin vem com o discurso do pão e paz, depois vem o pão, paz e terra, tá? Aqui as mulheres também, né? O Lenin acabou inflando esse discurso, mas é um discurso que ganhou destaque com as mulheres, né? Então as mulheres passaram lá a pressionar o czar, para o czar justamente abrir, sair da guerra, né? Então vem o pão e paz com as mulheres. Depois o Lenin vem com o pão e paz e adiciona a terra, né? Acaba então assimilando esse discurso dos movimentos. Tem a figura do Trotsky, né? Do Stalin e destaque para Lenin, né? Então Lenin também é um cara aí que terá um valor importante para essa Revolução Russa e posteriormente para a história da União Soviética, que nós veremos em outra aula. Tudo bem? E aí chega um ponto importante, porque Estados Unidos entra na guerra, Brasil entra na guerra, e eu quero te mostrar as propagandas de guerra feitas principalmente pelos Estados Unidos. Vou mostrar até, acho que alguma inglesa aqui e até uma da Alemanha, tá? Olha essa primeira imagem, né? Olha lá, a Marinha, as Forças Armadas precisam de você. Não leia a história americana, não fica lendo a história americana. Vai lá lutar na guerra, né? Aliste-se no exército. Esse aqui do Tio Sam é um clássico, foi muito explorado aí no século XIX, nós vimos lá no imperialismo estadunidense, e aqui no século XX, na Primeira e na Segunda Guerra. Tio Sam, eu quero você para o exército dos Estados Unidos. Olha que coisa, né? Então, lado a lado com a Britânia, né? No caso com a Inglaterra. Então vejam, Tio Sam com de fato esse símbolo. Olha o leão aqui em inglês, olha a águia dos Estados Unidos, né? Então vamos juntos nessa guerra. Olha essa propaganda da Alemanha aqui. Aparece um anjinho, um anjo querubim com o capacete de um soldado alemão cheio de moedas. Qual é a justificativa aqui? Para os custos da guerra. Então você doe seu dinheiro, ajude a Cruz Vermelha, faça doações. Existe todo esse discurso nacionalista. É importantíssimo o nacionalismo, esse viés patriótico na guerra, tá? Olha aqui, olha o soldado falando, nós estamos salvando você, então salve a comida, porque nós precisamos de soldados saudáveis para vencer a guerra. Entende isso? Então existia também uma busca por um racionamento de comida, de energia, de gás, de água, de medicamentos, tudo bem? Para você não ter que aumentar a produção para o consumo local. O foco é guerra, vamos investir na produção bélica, né, que seja usada na guerra. Pode ser medicamento, pode ser comida enlatada, né, era muito comum, tá? E também de armas, tudo bem? Então esse é um exemplo. Olha mais um aqui, gente. Mulheres, quero vocês, se vocês falharem, eles vão morrer, os soldados. Então vá lutar na guerra, vá como enfermeira, vá ajudar esses homens lá nos frontes de batalha, tá? Olha lá, para todo lutador temos uma mulher trabalhadora. Então mulheres, ocupem essa segunda linha de frente. Trabalhem nas indústrias, trabalhem nos hospitais, trabalhem no campo, cuidem da família, tudo bem? É isso que o governo quer motivar. Só os adultos? Não, as crianças. Olha lá, meninos e meninas, vocês podem ajudar o Tio Sam a vencer a guerra. Como? Doando seu dinheiro, comprando títulos dos Estados Unidos. Isso é muito importante. Você vai comprando e vai motivando, vai proporcionando o crescimento da nossa economia. Lembrando, não caiu uma bomba nos Estados Unidos. Mas muitos ataques foram feitos por submarinos. A Alemanha usava muitos submarinos. E algumas embarcações dos Estados Unidos e do Brasil foram afundadas. Isso motivou a participação dessa galera na guerra. Tudo bem? Tá? E a pressão popular também, né? Porque até então a galera falava, a guerra está só na Europa. Aqui não está de boa, vamos investir na produção, tecnologia, na ciência, na educação. E vamos viver a vida, vamos comprar o que o governo está oferecendo. Mas quando começa a morrer
jovens do seu país, seus conterrâneos, aí o discurso muda. O quê? Mataram nossos jovens? Vamos matá-los também, vamos para a guerra, tá? E aí justamente, né, o Brasil também aparece e vem os tratados da guerra. Esses tratados são bem importantes. O primeiro deles é o de Brest-Litovsk, tá? Que é justamente marca a saída da Rússia. Então a Rússia sai da guerra, como eu disse, já após a Revolução Bolchevique. Tá? A Rússia sai da guerra, perde parte do seu território. Tá? Beleza. Vem o armistício. Então o símbolo do final da guerra é esse armistício de Compiègne, que é justamente assinado em 1918, então é o marco do final da guerra, 11 de novembro, que é assinado lá no vagão, né, lá num vagão de trem na estrada, na floresta de Compiègne, na França, e esse vagão reconhece de fato o fim da guerra. Então a Alemanha passou a ser vista como culpada pela guerra, né, e esse vagão acabou sendo uma humilhação para o povo alemão. Tanto é que um cara chamado Adolf Hitler, quando ele assume o poder e invade a França, o que ele faz? Uma das primeiras coisas que ele faz, quando ele chega na França, é recuperar esse vagão, tira do museu o vagão na França, leva para o mesmo lugar na floresta e faz a França assinar que está saindo da Segunda Guerra, né? Está assinando a trégua da guerra, então tenta humilhar a França. Isso aqui é um símbolo para o Hitler, tá? De que ele está vencendo. Olha o Hitler aqui. De que ele está vencendo a guerra, de que aquela humilhação do povo alemão está superada. Ou seja, vencemos as duas guerras, primeira e a segunda. Tanto é que esse vagão depois vai ser destruído, né? É enviado para a Alemanha e é destruído, tá? Justamente a mando do Hitler. Tudo bem? E aí vem o tratado, né, que foi o símbolo da humilhação para a Alemanha, que é Versalhes, que reconheceu a Alemanha como culpada pela guerra e terá que pagar os custos e até mesmo indenização por conta da guerra. Vamos lá, Versalhes. Foi assinado em junho de 1919, 28 de junho, mas entrou em vigor de fato em 1920, no dia 10 de janeiro. Olha lá, a Alemanha, culpada pela guerra, perde território. Quais? A Alsácia-Lorena, aquela da França, e o corredor polonês. Então vai ser uma região desmilitarizada e toda a fronteira da Alemanha com a França não poderá ter exército. Então será uma região também desmilitarizada. Olha que coisa importante. Indenização, 33 bilhões de dólares. Isso em 1920. Hoje, 33 bilhões de dólares já vale grana para caramba. Imaginem há exatos 100 anos atrás. É uma coisa muito pesada. Então isso vai destruir, vai humilhar a Alemanha. Tudo bem? Esse é o ponto que vocês têm que ter em mente. Como é que a Alemanha vai tentar se reconstruir, sendo que seu exército foi limitado a 100 mil homens, a sua marinha a 16 mil. Olha que coisa complicada. Então é de fato colocar a Alemanha lá embaixo. E isso será uma marca da humilhação, né, do povo alemão, que a moral ficará lá embaixo. E aí os partidos fascistas, no caso o nazismo, ganhará um destaque gigantesco na Alemanha. Tá? Um outro tratado aqui, Versalhes aqui, justamente, né, a humilhação. Então lá na Sala dos Espelhos, do Palácio de Versalhes, então os líderes vieram justamente com a proposta, né, de Versalhes aqui para vocês. E aí, pulei o tratado aqui, volta aqui. Tem o de Saint-Germain, que marca, como eu disse lá atrás, o fim dos grandes impérios. Então o Império Russo já acabou, o Império Alemão vai acabar, o Império Habsburgo, né, o Império da Áustria ali, o Austro-Húngaro, vai acabar. E o Império Turco-Otomano, também nesse Tratado de Sèvres de Lausanne, vai acabar. Por que tem duas partes? Né? O de Sèvres é de 1920, só que ainda assim os turcos não aceitavam muito, e em 23, de fato, no conflito acabaram aceitando, e aí vem também a dissolução do Império Turco-Otomano. Eu já vou te mostrar o mapa. Tá? Porque então, tchau Versalhes, vem as consequências. Milhões de mortes oficiais, tá? E mutilados, pessoa que perde uma perna, perde um braço com queimaduras. Vou te mostrar um exemplo aqui, ó. Isso aqui é um monumento de homenagem que aparece na Inglaterra, para você homenagear uma espécie com flores. Então, cada florzinha, cada pontinho vermelho representa aí, é uma homenagem a um dos mortos da guerra, né? Também milhões de cavalos morreram na guerra. E olha que coisa, né? A quantidade. Então é você pensar assim, 10 milhões, começou a contagem do 1. Nós estamos nessa pandemia agora do coronavírus, né? E a galera fala, morreram 800, morreram 1000, né? Qual que é a dimensão disso?
Pensa em uma fila, você em uma fila com 800 pessoas na sua frente. Essa é a dimensão que você tem que ter. Se você ainda não se conscientizou disso, pensa na guerra, você em uma fila com 10 milhões de pessoas na sua frente. As pessoas morreram, tá? E outras 20 milhões estão mutiladas, como esse exemplo aqui de um soldado queimado, como este que perdeu uma perna, ou às vezes não teve nenhuma perda física, mas está aqui com problemas psicológicos, com vício em álcool, com vício em drogas, no cigarro, tudo bem? Visto que muitos soldados eram curados com morfina, né? Com cocaína, com ópio, tudo bem? Até mesmo contaminação por conta do raio-x. Raio-x foi muito utilizado, embora seja do finalzinho do século XIX, mas foi muito utilizado na guerra. Tudo bem? Vamos lá, passar para esse outro ponto aqui, destruição da Europa, né, principalmente do campo, da indústria europeia. Tivemos alguns avanços industriais, tecnológicos? Sim. Então, como eu falei, das drogas, do uso de gás, tá? Do próprio raio-x, mas também aqui, o zeppelin, o dirigível, né, também muito perigoso, porque ele era cheio de hidrogênio, então qualquer faísca ali era extremamente inflamável, né? Então você consegue encontrar vários vídeos no YouTube de dirigível pegando fogo e caindo, tá? Então ele era usado tanto para armas quanto para transporte de pessoas, mas depois ele foi sendo, a diminuição dele no uso de viagens e de armas acabou sendo um marco, né? Os aviões também aqui, esse teria sido um dos motivos do suicídio de Santos Dumont, que ele fala que viu uma de suas mais belas criações sendo usadas, né, como armas de guerra. Aqui, ingleses de máscaras por conta dos ataques químicos, em um momento de descontração jogando futebolzinho, né? Futebol que era um esporte de elite e tal, mas ainda assim os soldados lá praticando um futezinho. E aqui os famosos blindados, que aí vem o tanque, né? Por que esse nome tanque, o tanque de guerra? É porque os protótipos que eram feitos, eles tinham lá, como eram projetos secretos, eles vinham com o nome de tanque de água. Então, é um tanque só. Só que é um tanque e tem uma esteira, né? Então isso aqui é algo revolucionário para a guerra. Não teve uma proteção tão grande quanto se esperava, mas era de fato uma arma bem mortal, né? Por conta das suas armas utilizadas. Agora, dentro do tanque, os maiores cabiam em 12, 15 pessoas. Tá? Então não pensem, levava uma tropa inteira. Não, 12 pessoas no máximo. Tá? E ele ficava mais lento. Tudo bem? E aí vem um outro ponto, que é a divisão desses impérios, né? Por exemplo, aqui, vamos lá, olha justamente, né, a região que vocês conhecem, né, do final da guerra aqui. Vamos comparar os dois mapas, né? Então vejam, antes da guerra, então olha lá, o Império Russo, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, a Alemanha ali, e o pós-guerra, né? Então aqui já aparece a União Soviética, mas tem a Turquia, o Império Austro-Húngaro se dividiu em vários, na Península Balcânica, tudo bem, a Alemanha também aparece dividida. Então vários pontos aí para vocês não se esquecerem, beleza? Claro, um dos marcos do final da Primeira Guerra é a ascensão dos Estados Unidos como potência mundial, com todo o seu modo de vida americano, por conta da ausência de ataques nos Estados Unidos. Então teve um desenvolvimento industrial, econômico muito grande, e também o surgimento, né, dos governos fascistas, socialistas também, né? Então olha aqui, Estados Unidos, o modo de vida americano, né, o melhor modo de vida para se viver. Os governos fascistas, com Mussolini, com Hitler, né, os dois principais, nós tivemos vários aí em vários países, Portugal, com o Salazar, na Espanha com o Francisco Franco, tá? Na França com Della Roque, na Hungria também vai ter, na Bélgica, tá? E aqui, de fato, o governo socialista na Rússia, com destaque para o Lenin, e depois teremos uma treta entre Trotsky e Stalin, o qual Stalin acaba vencendo e se tornando o chefe da União Soviética. O Trotsky é expulso da União Soviética. Tranquilo? Então assim, espero que você tenha acompanhado essa aula bem completa de Primeira Guerra Mundial. Qualquer dúvida, manda aí no Instagram. E agora, gente, vamos lembrar bem dessa parte com a música. Tá preparado? Vai! Vem que essa aqui você vai gostar. Conhece Pink Floyd? Aqui é cultura, meu filho. Vamos lá! Vem!
De 14 a 18. Pá, pá, pá. Tríplice Entente, enfrenta a aliança. Bate cabelo. Imperialismo e revanchismo. Já vem a guitarrinha, você grita aí comigo, hein? Questão econômica e territorial. Agora. Hey! Teacher! Essa é a primeira guerra. Itália muda de lado, Rússia faz revolução. Itália muda de lado, Rússia faz revolução. Cadê as crianças? Vem! Isso aí, gente! Espero que vocês tenham gostado. Desculpa pela falta de ritmo. Beijo do Goico, valeu!